Apesar de ser a proposta da maioria dos RPGs com temática medieval, a vida de aventureiro não é nem um pouco fácil. Ainda mais se você está começando a jogar RPG ou está tentando entender como os equipamentos desse jogo funcionam. E hoje, no Rotina de Mestre, eu vou explicar para você, veterano ou que está chegando agora em Arton, tudo o que precisa saber sobre os equipamentos de Tormenta 20. Vambora! Saudações a todos! Eu sou Caio Bonfalari, sou ator, engenheiro e mestre de RPG e sejam todos vocês que estão me assistindo muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Rotina de Mestre. Todo aventureiro que se preze precisa de equipamentos para sair em suas aventuras para que eles abranjam o máximo de situações possíveis. Afinal, sua vida está correndo risco, né? Então, seja para você se defender de uma emboscada feita por uns goblins malucos, para você invadir uma mansão antiga, ruínas perdidas, ou até mesmo para reivindicar áreas tomadas pela tormenta. Todo aventureiro precisa saber se equipar. E em Tormenta 20 é bem fácil de compreender como eles funcionam. Você só precisa ter em mente mais ou menos como quer jogar com seu personagem e, é claro, ter dinheiro para isso. Eu sei que tem muito pobre, coitado, que assiste meus vídeos e não tem dinheiro para cortar o cabelo. Toda a economia de Arton é baseada nos tibares, que basicamente é a moeda principal do jogo. E eles vão variar desde o tibare padrão, que é o de ouro, para cobre, prata e outros afins. Ouro puro, menino. No começo do jogo, você terá os seus equipamentos iniciais e a quantidade de tibares que foi rolado durante a criação de sua ficha. Porém, se você começar além do nível 1, tem uma tabela na página 140 para você se guiar e saber com quanto dinheiro você começará. E falando um pouco mais sobre itens, tudo vai depender da forma como você for utilizá-los. Você pode vesti-los, no caso de roupas, capas, elmos, por exemplo, assim como você também pode empunhá-los com uma mão, duas mãos, caso seja armas, facas, espadas, armaduras, armadura não se empunha, né? Se veste. Você só precisa se atentar à quantidade de espaços de itens vestidos que você pode ter ao mesmo tempo, que no caso são 4. E apenas lembrando, isso se aplica apenas para itens que te dão benefícios mecânicos. Se é só uma roupa que seu aventureiro veste porque é legal para a imagem dele, isso não contabiliza nada. Venha comer o Renatão de 4. O que você não puder utilizar, você pode guardar na sua mochila, como equipamentos médicos, bálsamos, poções de cura, enfim. E cada um desses itens possui o seu próprio peso. Mas aqui em Tormenta 20 eles fizeram de uma forma que eu achei bem melhor. Para você não ficar calculando, tipo, este item aqui possui 1,350 kg. Aqui ele será medido por espaços. Todo personagem consegue carregar uma quantidade X de espaço e cada item possui o seu valor de espaço. A maioria dos itens comuns vão ocupar um espaço, algumas armas 2 ou 3, armaduras muito pesadas 5, por exemplo, assim como ingredientes, coisas mais simples como poções de cura, itens de culinária, ocupa meio espaço. A quantidade de itens que seu personagem pode carregar é igual a 10 mais 2 por modificador de força, ou seja, se você tem mais 1 no seu modificador de força, você tem até 12 espaços para serem ocupados. Da mesma forma que se você tiver um modificador de força negativo, como menos 1, você tem menos 2 espaços por ponto. Para quem é marinheiro de primeira viagem, já joga principalmente D&D, outros RPGs há muito tempo, deve pensar: pô, Caio, mas aí eu vou ficar contabilizando. Sim, cara, faz sentido. O seu personagem não ia levar 500 itens na mochila, velho. Tá bom, Caio, entendi, mas eu quero saber, do dano, do dado que eu vou jogar pra bater em monstrão. Vamos lá, seu combeiro safado. Isso é bem tranquilo. Mas que cara safado! Você sempre precisa se atentar às características do item, ou seja, se você possui a proficiência necessária para usá-lo, empunhá-lo, enfim. Porém, as informações mais importantes vêm direto na tabela de armas, então é nela que você tem que ter bastante cuidado para não cometer nenhum gafe. Um detalhe muito importante também dessa tabela é que ela informa quanto que você tira crítico com a arma utilizada. Por exemplo, se o crítico dela estiver 19, significa que você crita com a arma ao tirar 19 ou 20 no dado. No dado, não na soma total, beleza? E se tiver um X2, X3, X4, significa que você continua critando apenas no 20 natural, porém o multiplicador da arma é utilizado ali. Então, se tá um X2, quando você critar, a sua arma dá o dobro de dados de dano. X3, o triplo de dados, e assim sucessivamente. Por fim, algumas
Algumas armas possuem características especiais, habilidades que vão te dar vantagens, vão te deixar mais poderoso durante o combate. Por exemplo, o florete, ele possui a característica ágil. Isso significa que você pode utilizar a sua destreza ao invés de força ao realizar os ataques com esta arma, mesmo que ele não seja uma arma leve, como é o caso de adagas, por exemplo. Então, depois que você criar o seu personagem, pensa bem no que você quer fazer, como você quer jogar, para tirar o máximo de eficiência possível ao utilizar a arma que ele vai empunhar. Eu busco sempre tentar tirar o máximo de eficiência do seu like aqui no vídeo do Rotina de Mestre. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu hype para apoiar o canal e a gente continuar trazendo conteúdo de Tormenta para vocês e de outros RPGs também, né? Porque aqui é Pluri RPG, RPG para todo mundo, para todos os gostos, menos de ordem, brincadeira. Para de encher meu saco, as coisas aconteceram na seita. Essa sua ajuda é vital para o canal continuar funcionando, continuar rodando, as coisas continuarem fazendo a roda girar, sabe? Então me ajuda, me apoia, serei muito grato. É isso aí, menor. Só para fechar essa parte de armas em Tormenta 20, uma coisa que você deve se atentar são os passos de dano. Alguns efeitos podem aumentar ou diminuir o dano da sua arma, fazendo com que você esteja numa vantagem ou acabar se lascando um pouco, né? Isso é proveniente tanto de magias, habilidades, características de outras armas ou itens mágicos, podem ser de diversas fontes. Quando isso acontecer, o dano da arma vai aumentar e você pode acompanhar o quanto aumenta na tabela da página 143. Então vamos supor que você, samureco safado, tá lá empunhando a sua katana com 2 mãos. Por algum motivo divino, você conseguiu aumentar o dano dela em um passo. Isso significa que de 1d10, o dano dela será 1d12. E se você conseguir aumentar novamente esse dano em um passo, ela vai para 3d6. É só seguir a tabela, não tem dificuldade. Tem que olhar a tabela, E seguindo esse exemplo bem parecido com as armas, temos as armaduras que vão aumentar a sua defesa para resistir a ataques. A diferença delas na tabela é que ao invés de mostrar o dano que você causaria, vai mostrar quanto de defesa aumenta, assim como as perícias que são penalizadas caso você utilize armaduras muito pesadas. Uma armadura de couro, ela é leve, perfeita para ladinos. Não vai te dar uma defesa absurda, mas também não vai prejudicar nenhuma perícia sua. Já uma meia armadura, que é um pouco mais bem estruturada, bem feita, te defende um pouco mais, ela aumenta a sua defesa, mas em contrapartida, prejudica os seus testes de malandragem e furtividade. Eu falei malandragem, né? É ladinagem, deu pra entender. Tu é malandro mesmo. E agora, pra gente fechar esse vídeo aqui de equipamentos, vamos falar um pouco dos itens gerais, os itens superiores e das melhorias que você pode fazer no seu equipamento em Tormenta 20. Os itens gerais você pode comprar na maioria das vezes de forma bem fácil e tranquila, e você não deve menosprezá-los. Eles vão te ajudar em pequenas coisas, mas que podem fazer a diferença caso o grupo inteiro se dedique a utilizá-los de forma eficiente. Você pode usar poções de cura para se curar, essências de mana para recuperar a mana, suprimentos de alquimia para você dar um pouquinho de dano caso você esteja sem recursos ou queira economizar, suprimentos de culinária para no final do dia você fazer aquele banquete, aquela comida para recuperar mais mana ou mais vida no final do descanso. Você pode comprar carroças para o seu grupo se deslocar mais rápido entre as viagens e carregar mais peso e ter mais coisas para levar de um lado para outro. Você pode comprar esotéricos para deixar os seus conjuradores com algumas pequenas modificações e buffs que podem te ajudar muito no combate e fora dele também. E a maioria desses itens você pode construir através da sua perícia de ofícios dentro do jogo. Você só precisa ter a matéria-prima e for bem no teste de acordo com o que a perícia em si pede. Por exemplo, eu estou jogando Coração de Rubi, estou jogando com uma clériga devota de Valcária e ela tem ofício em culinária. Todo final de dia, pra gente não ficar torrando muita grana em essência de mana, eu vou lá e faço um banquete para recuperar um pontinho de mana por descanso. Parece pouco, mas recuperar um pouquinho a mais ali, ó, todo dia, fica uma delícia. Ai, que delícia! Já os itens superiores são aqueles itens de melhor qualidade dentro do universo de Tormenta 20, do Reinado, enfim. Eles são confeccionados com técnicas muito bem empenhadas, além de matérias-primas especiais. Todos eles podem ser comprados por preços altos ou criados por inventores, que você pode contratar um NPC ou, se o seu grupo tem, ele fazer para o restante do grupo. Existem diversas melhorias que podem ser aplicadas nos itens, algumas são mais gerais e outras são mais específicas para uma categoria
categoria de item em si. A melhoria Poderoso, por exemplo, aumenta a dificuldade para resistir aos seus testes em suas magias em +1, enquanto a Cruel vai aumentar em +1 as suas rolagens de dano com sua arma. Cada melhoria só pode ser aplicada uma vez em cada item e, pelo que eu lembro de cabeça, o Google vai corrigir, acho que são até 4 que um item pode ter. E o seu item pode ser feito de um material especial, concedendo benefícios mecânicos adicionais a ele, além, é claro, de aumentar no preço, né? No livro básico temos o aço rubi, adamante, gelo eterno, madeira tolon, matéria vermelha e mitral. Você vai precisar ter a matéria-prima para você melhorar o item, mas não menospreze. Vá atrás disso sempre que possível, porque as melhorias são muito boas. Uma arma feita de mitral aumenta a margem de ameaça da arma, ou seja, é mais chance de você critar. Já um esotérico feito de aço rubi vai ignorar 10 pontos de redução de dano que o alvo tiver, além de imunidade ao dano causado por Lethal quando você sofrer uma magia que a arma, o item, receba dano. São diversas possibilidades que abre para o seu personagem e que podem ser verificadas por você da página 164 a 167. E agora que você entendeu como funcionam os equipamentos de Tormenta 20, vista sua armadura, faça seus preparativos e vá em busca das aventuras mais audazes que Arton pode te oferecer. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece, deixa o seu like, hype o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui para ajudar no engajamento do vídeo, além de eu saber se você gostou desse estilo, porque aí eu posso trazer outros vídeos nessa mesma pegada para vocês. As redes sociais do Rotina de Mestre estão passando aí na tela para você me seguir caso seja do seu interesse. É um conteúdo de RPG adicional, além do que eu trago aqui no YouTube. E claro, se você estiver meio perdido em como faz a sua ficha em Tormenta 20, aqui do lado tem um guia, ó, completo, fazendo tudo, tintim por tintim, do 0 ao 100%, para você não ficar perdido ou perdida. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.